O celular de Marina Cavalcante vibrou pela 10ª vez naquela manhã ensolarada de fevereiro. Era Rodrigo novamente. Ela olhou para a tela com aquela mistura de cansaço e irritação que havia se tornado rotina nas últimas semanas. 3 meses depois do término, ele ainda insistia em ligar, em mandar mensagens, em aparecer no escritório onde ela trabalhava como assistente jurídica. Desligou o telefone sem atender e suspirou profundamente, sentindo o peso de mais um dia, que prometia ser sufocante. São Paulo estava insuportável naquele verão. O calor, o trânsito, a pressão constante no escritório de advocacia onde trabalhava há 5 anos. E agora, para completar, a insistência de Rodrigo em não aceitar que tudo havia acabado. Marina tinha 28 anos e sentia como se tivesse 50. Os últimos meses haviam sido particularmente difíceis. Casos complexos se acumulavam em sua mesa. Os sócios do escritório pareciam cada vez mais exigentes, e a sensação de que sua vida havia se tornado uma rotina mecânica e sem sentido a consumia por dentro. Naquela manhã, sentada em sua mesa no 12º andar de um prédio comercial na Vila Olímpia, Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela precisava sair. Precisava de silêncio, de natureza, de um lugar onde ninguém a conhecesse e onde pudesse simplesmente respirar. Abriu o laptop e começou a procurar opções de hospedagem em lugares remotos. Não queria praia. Estava cansada de multidões. Queria montanhas, florestas, o tipo de lugar onde o único som fosse o vento nas árvores e o canto dos pássaros. Foi então que encontrou o anúncio que chamou sua atenção. Uma cabana na região serrana de Minas Gerais, próxima à divisa com o Espírito Santo, em um vilarejo chamado Alto do Cedro, que ela nunca havia ouvido falar. As fotos mostravam uma construção rústica de madeira, cercada por uma densa mata atlântica. O lugar parecia perfeito, isolado, tranquilo, exatamente o que ela precisava. Mas foi a descrição do anfitrião que a fez hesitar por alguns segundos. Era estranhamente concisa e terminava com uma frase peculiar: local isolado, seguro e silencioso. Importante, não olhe pela janela depois das 2 da manhã. Marina franziu o senho relendo a frase várias vezes. Que tipo de aviso era aquele? Talvez fosse alguma peculiaridade local, pensou. Talvez houvesse animais selvagens na região que apareciam durante a madrugada. Ou quem sabe era apenas uma forma excêntrica do proprietário chamar atenção para o anúncio. De qualquer forma, ela estava desesperada por uma fuga. Precisava de pelo menos uma semana longe de tudo e de todos. Confirmou a reserva sem pestanejar e pediu uma semana de folga no escritório, alegando estresse e necessidade de descanso. 2 dias depois, Marina estava dirigindo sua Honda Civic pelas estradas sinuosas da região serrana mineira. Havia partido de São Paulo às 6 da manhã, determinada a chegar ao destino antes do anoitecer. A viagem, que deveria durar cerca de 6 horas, se estendeu por quase 8 devido às paradas que fez pelo caminho e às dificuldades para encontrar o vilarejo. Alto do Cedro era ainda menor do que imaginava. Um punhado de casas espalhadas ao longo de uma única rua principal, uma pequena igreja colonial, um posto de gasolina que também funcionava como mercadinho e pouco mais. As pessoas que viu pareciam curiosas com sua presença. Uma jovem de cidade grande, claramente fora de seu ambiente natural. No posto, perguntou por direções para chegar à cabana. O atendente, um homem de meia idade com sotaque carregado, olhou para ela com uma expressão que não conseguiu decifrar. A cabana do seu Ademir? Ele perguntou. E havia algo em sua voz que a fez sentir um leve desconforto. Sim, reservei pelo Airbnb, Marina respondeu, mostrando o endereço no celular. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu as direções com um tom mais sério do que ela esperava. Segue pela estrada de terra uns 5 quilômetros. Depois pega a trilha à esquerda marcada com uma placa vermelha. Mais uns 2 quilômetros e você chega. Quando Marina agradeceu e se virou para sair, ele acrescentou: Moça, você vai ficar muitos dias por lá? A pergunta a surpreendeu. 1 semana, por quê? O homem hesitou, como se estivesse pensando se deveria ou não falar alguma coisa. Finalmente apenas balançou a cabeça. Nada não. Tenha uma boa estadia. A estrada de terra era mais irregular.
do que Marina esperava. Seu carro, não exatamente adequado para terrenos acidentados, balançava e chacoalhava a cada buraco. A floresta se fechava cada vez mais ao redor da estrada, criando uma espécie de túnel verde por onde ela dirigia. Quando finalmente avistou a placa vermelha indicando a trilha, o sol já estava se pondo. A trilha era ainda mais estreita, mal cabendo o carro. Marina dirigiu devagar, com cuidado, enquanto galhos roçavam nas janelas e espelhos do Honda. E então, quando já começava a se perguntar se não havia se perdido, a cabana apareceu em uma pequena clareira. Era exatamente como nas fotos do anúncio, mas de alguma forma mais impressionante pessoalmente. A construção de madeira escura contrastava com o verde vibrante da mata ao redor. Havia uma varanda ampla, na frente, com 2 cadeiras de balanço de madeira. As janelas eram grandes, algumas com vidros, outras apenas com telas, permitindo que a brisa da montanha circulasse livremente. Marina estacionou o carro ao lado da cabana e saiu, respirando profundamente o ar limpo da montanha. O silêncio era quase tangível. Apenas o som distante de pássaros e o sussurro do vento nas copas das árvores. Era exatamente o que ela precisava. A chave estava onde o anfitrião havia indicado, sob um vaso na varanda. Marina abriu a porta e entrou imediatamente, se encantando com o interior. A decoração era simples, mas aconchegante. Uma sala com lareira de pedra, sofás rústicos, uma cozinha pequena, mas funcional, e um quarto com uma cama de casal coberta por um edredom que parecia ter sido feito à mão. Trouxe suas malas do carro e começou a se instalar. Enquanto arrumava suas roupas no armário, notou uma pequena biblioteca no canto da sala. Os livros eram uma mistura eclética: romances antigos, guias sobre a fauna e flora locais, alguns livros de história da região. O primeiro dia passou tranquilamente. Marina fez uma caminhada curta pelos arredores da cabana, preparou um jantar simples e passou a noite lendo na varanda, ouvindo os sons noturnos da floresta. Era exatamente a paz que estava procurando. Foi somente quando se preparava para dormir, por volta das 11h30 da noite, que se lembrou do estranho aviso do anúncio: "Não olhe pela janela depois das 2 da manhã." A frase voltou à sua mente enquanto ela fechava as cortinas do quarto. Que coisa mais estranha, pensou. Mas estava tão cansada da viagem e tão relaxada com o ambiente tranquilo que logo adormeceu, profundamente. A primeira noite foi absolutamente normal. Marina dormiu como não dormia há meses, embalada pelos sons suaves da floresta. Acordou na manhã seguinte sentindo-se renovada, com uma sensação de bem-estar que havia esquecido que era possível sentir. Foi ao fazer café na cozinha que notou o bilhete. Estava dobrado sobre a lareira, em um local onde ela tinha certeza de que não havia nada na noite anterior. Marina pegou o papel com curiosidade e desdobrou. A mensagem estava escrita à mão, com uma caligrafia cuidadosa, mas ligeiramente trêmula. Sério. Depois das 2 evite a janela, mesmo que ouça algo, principalmente se ouvir algo. Não havia assinatura. Marina releu o bilhete várias vezes, sentindo um desconforto crescente. Quem havia deixado aquilo ali? Como alguém havia entrado na cabana durante a noite sem que ela percebesse? Tinha certeza de que havia trancado a porta antes de dormir. Verificou todas as janelas e portas. Tudo estava fechado. Não havia sinais de arrombamento ou de que alguém tivesse entrado. Mas o bilhete estava lá, real e inquietante. Tentou encontrar uma explicação racional. Talvez o bilhete já estivesse na cabana quando ela chegou e ela simplesmente não havia notado. Talvez tivesse caído de algum lugar e o vento o tivesse colocado sobre a lareira. Ou talvez houvesse alguém responsável pela manutenção da cabana que tinha acesso e havia deixado o recado. De qualquer forma, decidiu não se deixar abalar. Estava ali para relaxar, não para se preocupar com bilhetes misteriosos. Passou o dia explorando os arredores da cabana. Descobriu uma trilha que levava a um pequeno córrego cristalino, onde se refrescou e almoçou um sanduíche que havia trazido de São Paulo. A natureza ao redor era exuberante. Samambaias gigantes, bromélias coloridas, árvores centenárias
que formavam uma catedral verde sobre sua cabeça. Durante a caminhada, não conseguiu se livrar completamente da sensação de que estava sendo observada. Várias vezes se virou rapidamente, esperando ver alguém atrás dela, mas sempre encontrava apenas a floresta silenciosa. Era provavelmente paranoia, pensou. O bilhete havia mexido com sua cabeça mais do que gostaria de admitir. No final da tarde, quando voltava para a cabana, avistou uma pequena estrutura que não havia notado antes. Era uma espécie de trailer improvisado, estacionado em uma clareira a uns 200 metros da estrada principal. Havia uma mulher idosa sentada ao lado, com uma mesa pequena, onde estava vendendo potes de geleia e compotas caseiras. Marina se aproximou curiosa e feliz por encontrar outro ser humano naquele lugar isolado. "Boa tarde", cumprimentou com um sorriso. "Que compotas deliciosas." A mulher, que deveria ter uns 65 anos, tinha cabelos grisalhos presos em um coque e olhos claros muito vivos. Estava vestida de forma simples, mas limpa e arrumada. Retribuiu o cumprimento de Marina com gentileza. "Boa tarde, querida. Você é turista por aqui?" "Sou sim. Estou hospedada numa cabana ali perto, aproveitando uns dias de descanso." O semblante da mulher mudou sutilmente. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, como se estivesse tentando processar a informação. "Que cabana?" perguntou, e Marina percebeu uma mudança no tom de voz. "A cabana que aluguei pelo Airbnb. Fica uns 2 quilômetros. Daqui, numa clareira rodeada de mata." A reação da mulher foi imediata e desconcertante. Seu rosto empalideceu e ela olhou para Marina com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia ser medo. "Você está falando da cabana do seu Ademir?" A mulher perguntou, baixando a voz. "Não sei o nome do proprietário. Fiz a reserva online." A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse debatendo internamente se deveria ou não falar alguma coisa. Finalmente, inclinou-se para mais perto de Marina e sussurrou. "Querida, você ainda está naquela cabana?" "Sim, por quê? Algum problema?" A mulher olhou ao redor como se temesse ser ouvida. Depois voltou os olhos para Marina com uma intensidade que a deixou desconfortável. "Sai de lá antes da sexta noite." O comentário foi dito com uma convicção que fez o sangue de Marina esfriar. "Como assim? Por quê?" Mas a mulher já estava recolhendo suas coisas, colocando os potes de geleia em uma cesta, com movimentos apressados. "Não posso falar sobre isso aqui", murmurou sem olhar para Marina. "Mas, por favor, menina, não fica lá muito tempo." E sem mais explicações, a mulher empurrou o trailer para dentro da mata, desaparecendo entre as árvores e deixando Marina sozinha na clareira, com o coração batendo acelerado e 1000 perguntas na cabeça. A volta para a cabana foi feita em silêncio, mas a mente de Marina estava tumultuada. O que aquela mulher quis dizer? Por que ela havia ficado tão assustada ao saber onde Marina estava hospedada? E por que todos pareciam conhecer o lugar, mas demonstravam algum tipo de desconforto quando ela mencionava estar lá? De volta à cabana, Marina tentou se acalmar. Preparou um jantar simples, acendeu a lareira e tentou se concentrar na leitura de um dos livros que havia encontrado na pequena biblioteca. Mas suas mãos tremiam ligeiramente quando virou as páginas, e ela se pegou olhando para as janelas escuras a cada ruído da floresta. Quando se deu conta, já eram quase 2 da manhã. A percepção chegou como um susto. Marina olhou para o relógio do celular e sentiu um arrepio subir pela espinha. 2:03. Estava exatamente no horário mencionado, tanto no anúncio quanto no bilhete misterioso. Foi nesse momento que ouviu o som. Começou como um leve arranhar, quase imperceptível, como se algo estivesse passando lentamente pelas paredes externas da cabana. Marina congelou no sofá, o livro caindo de suas mãos. O som era sutil, mas constante, como unhas longas sendo arrastadas pela madeira. Seu primeiro impulso foi se levantar e ir até a janela para verificar o que estava causando o ruído. Mas as palavras do bilhete ecoaram em sua mente. Mesmo que ouça algo, principalmente se ouvir algo. Marina permaneceu imóvel, mal ousando respirar. O som continuou por mais 2 minutos que pareceram uma eternidade. Um arranhar lento e deliberado
que percorria toda a lateral da cabana como se algo estivesse examinando cada centímetro da estrutura. Depois, tão subitamente quanto havia começado, o som parou. Marina ficou sentada em silêncio por mais meia hora, com todos os músculos tensos, esperando que o ruído voltasse. Mas a floresta havia retornado ao seu silêncio natural. Apenas o vento nas árvores e o canto distante de algum pássaro noturno. Quando finalmente reuniu coragem para se mover, Marina verificou discretamente as janelas, tomando cuidado para não se expor muito. Não viu nada além da escuridão da mata, mas a sensação de que havia algo lá fora, observando, esperando, não a abandonou pelo resto da noite. Ela mal conseguiu dormir, e quando finalmente pegou no sono, foi um descanso inquieto, cheio de sonhos fragmentados sobre olhos na escuridão e sons misteriosos na madrugada. Capítulo 2. Marina acordou na manhã do terceiro dia, com os músculos doloridos da tensão da noite anterior. A luz do sol filtrava pelas cortinas, trazendo de volta a sensação de normalidade que a escuridão havia roubado. Durante alguns segundos, enquanto ainda estava no limiar entre o sono e a vigília, quase conseguiu se convencer de que tudo havia sido apenas um pesadelo. Mas os eventos da noite anterior voltaram à sua memória com clareza perturbadora. O arranhar nas paredes havia sido real. Tinha certeza disso. Levantou-se devagar e foi até a cozinha preparar café. Precisava pensar com clareza sobre o que estava acontecendo. Talvez houvesse uma explicação racional para tudo. Animais selvagens, talvez. A região era rica em fauna, e era possível que algum animal noturno tivesse o hábito de se esfregar nas paredes das construções. Mas enquanto preparava o café, algo chamou sua atenção. Pela janela da cozinha, que dava para a lateral da cabana, notou algo estranho na madeira externa. Marina saiu pela porta da frente e contornou a cabana até o local onde havia ouvido os ruídos na noite anterior. O que viu a fez engolir em seco. Havia marcas na madeira. Não eram arranhões de animais. Eram diferentes. Pareciam mais com digitais, como se alguém tivesse pressionado as mãos contra a parede e as arrastado lentamente pela superfície. O que mais a perturbou foi a altura das marcas. Estavam na altura de uma pessoa, como se alguém tivesse caminhado ao longo da parede com as mãos espalmadas contra ela. Mas isso era impossível. A cabana estava construída sobre uma base elevada, a quase 1,5 metros do chão. Para alguém alcançar aquela altura, seria necessário uma escada ou... Marina não quis completar o pensamento. Voltou para dentro da cabana com as mãos tremendo. Tentou ligar para o número do anfitrião que constava na reserva do Airbnb, mas as chamadas iam direto para uma mensagem automática dizendo que o número não estava disponível. Frustrada, abriu o aplicativo do Airbnb para tentar entrar em contato através da plataforma. Foi então que descobriu algo ainda mais perturbador. O anúncio da cabana havia desaparecido. Quando tentou acessar o histórico de suas reservas, a cabana simplesmente não estava mais lá. Isso não fazia sentido. Como uma reserva confirmada e paga poderia simplesmente sumir do sistema? Marina verificou seu e-mail, procurando pela confirmação da reserva. Encontrou apenas uma mensagem automática com um link que, quando clicado, levava a uma página de e-sítio. Erro nervosa, ligou para o atendimento ao cliente do Airbnb. Após quase 40 minutos de espera, finalmente conseguiu falar com uma atendente. Meu nome é Marina Cavalcante e estou com um problema com uma reserva, explicou, dando todos os detalhes. A atendente, que se identificou como Carla, foi simpática e prestativa. Vou verificar seu histórico, senhora Marina. Um momento, por favor. Marina esperou ansiosa enquanto a atendente procurava em seu sistema. Estranha coisa, Carla disse finalmente. Não estou encontrando nenhuma reserva recente em seu nome para a região que a senhora mencionou. Tem certeza de que fez a reserva através do Airbnb? Absoluta certeza. Tenho o e-mail de confirmação aqui. Pode me repassar o número da reserva? Marina ditou o número que constava no e-mail. Mais alguns minutos de espera. Senhora Marina, esse número de reserva não existe em nosso sistema.
É possível que a senhora tenha feito a reserva através de outro site? A conversa continuou por mais alguns minutos, mas não levou a lugar nenhum. A atendente prometeu investigar e retornar a ligação, mas Marina sabia que isso não aconteceria. Havia algo muito errado com toda aquela situação. Passou o resto da manhã tentando entender o que estava acontecendo. Verificou seus extratos bancários. O pagamento da reserva havia sido debitado normalmente, mas de alguma forma a reserva havia desaparecido de todos os sistemas. Era como se alguém tivesse deliberadamente apagado todos os vestígios de sua estadia naquele lugar. Na tentativa de se distrair e encontrar alguma resposta, Marina decidiu fazer uma caminhada mais longa. Talvez encontrasse novamente a mulher das compotas e pudesse obter mais informações sobre a cabana e sobre os estranhos avisos que havia recebido. Seguiu pela trilha principal por quase 1 hora, mas não encontrou vestígios do trailer da mulher. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido da floresta. Durante a caminhada, Marina teve novamente a sensação persistente de estar sendo observada. Várias vezes parou e olhou ao redor, mas nunca viu nada além das árvores e da vegetação densa. No entanto, a sensação era tão forte que chegou a gritar: "Há alguém aí?" Em alguns momentos. Apenas o eco de sua própria voz respondeu, voltando a ela através da mata silenciosa. Quando retornou à cabana no final da tarde, Marina estava mentalmente exausta. A combinação de medo, confusão e incerteza estava cobrando seu preço. Ela havia vindo para aquele lugar em busca de paz e tranquilidade, mas estava encontrando apenas mistério e angústia. Preparou um jantar simples, mas mal conseguiu comer. Cada ruído da floresta a fazia sobressaltar. O vento nos galhos, o canto dos pássaros, até mesmo o crepitar da madeira da própria cabana pareciam carregar ameaças ocultas. Às 9 da noite, tentou ligar para sua melhor amiga, Juliana, em São Paulo. Precisava conversar com alguém, ouvir uma voz familiar, talvez até mesmo contar o que estava acontecendo. Mas a ligação não completou. O celular mostrava sinal cheio, mas todas as chamadas falhavam. Tentou mandar mensagens de texto, mas elas apareciam como não entregues. Era como se estivesse completamente isolada do mundo exterior. O desespero começou a se instalar. Marina caminhou pela cabana, tentando encontrar um local onde o sinal funcionasse melhor. Nada. Era como se uma força invisível estivesse bloqueando todas as suas tentativas de comunicação. Às 10 da noite, tomou uma decisão. Iria dormir cedo e na manhã seguinte faria as malas e partiria. Não importava se havia pago pela semana toda. Não importava se não conseguia entender o que estava acontecendo. Precisava sair daquele lugar antes que algo pior acontecesse. Mas, primeiro tomou uma precaução. Colocou uma cadeira encostada na porta principal e verificou se todas as janelas estavam bem fechadas. Se houvesse algo ou alguém lá fora, pelo menos ela saberia se tentassem entrar. Marina deitou-se na cama totalmente vestida, com o celular ao lado do travesseiro, mesmo sabendo que não funcionava. De alguma forma, tê-lo por perto a fazia se sentir menos sozinha. Conseguiu adormecer por volta das 11h30, mas foi um sono leve e agitado. Estava constantemente semiconsciente, atenta a qualquer som que pudesse indicar perigo. Foi por isso que acordou imediatamente quando ouviu a voz. Eram 2h08 da manhã, quando o primeiro sussurro chegou aos seus ouvidos. No início, pensou que fosse apenas o vento ou sua imaginação, mas então ouviu novamente mais claro desta vez. Marina, seu nome sussurrado baixinho, vindo de algum lugar do lado de fora da cabana. Marina sentou-se na cama, o coração disparado. Tinha certeza de que havia ouvido alguém chamar seu nome, mas como era possível? Quem sabia que ela estava ali? E mais importante, quem sabia seu nome? Marina, Marina. A voz voltou mais insistente agora. Parecia vir da direção da janela da cozinha. Era uma voz estranha, difícil de classificar. Nem claramente masculina, nem feminina. Como se fosse distorcida de alguma forma. Todos os instintos de Marina gritavam para que ela permanecesse na cama, para que seguisse o conselho do bilhete e não olhasse pela janela.
Mas a curiosidade e o medo de não saber o que estava acontecendo eram quase insuportáveis. Marina, por que você não vem aqui? A voz agora estava claramente vindo da janela da cozinha. Parecia que alguém estava bem próximo ao vidro, talvez até mesmo com o rosto encostado nele. Marina levantou-se da cama silenciosamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que quem estivesse lá fora poderia ouvir. Descalça, caminhou lentamente até a porta do quarto e espiou em direção à cozinha. A janela da cozinha era apenas um retângulo escuro na parede oposta. Não conseguia ver nada através dela, mas a sensação de que havia alguém do outro lado era esmagadora. Marina, eu sei que você está aí. Por que não vem conversar comigo? A voz agora tinha um tom mais persuasivo, quase hipnótico. Marina sentiu-se estranhamente compelida a se aproximar da janela, como se uma força invisível a estivesse puxando. Deu um passo em direção à cozinha, depois outro. Estava quase na metade do caminho quando se lembrou do bilhete. Principalmente, se ouvir algo. Isso a fez parar. Lutando contra a compulsão inexplicável, Marina recuou para o quarto e fechou a porta silenciosamente. Voltou para a cama e cobriu a cabeça com o travesseiro, tentando abafar o som da voz. Mas mesmo assim, conseguia ouvir os chamados continuando do lado de fora, às vezes sussurrados, às vezes mais altos, sempre repetindo seu nome com aquela entonação estranha e perturbadora. O pior de tudo era que, de alguma forma, a voz parecia estar se movendo. Começou na janela da cozinha, mas depois Marina a ouviu vindo da janela da sala, depois da porta da frente, como se alguém estivesse circulando a cabana lentamente. Os chamados duraram quase 20 minutos. Quando finalmente cessaram, Marina permaneceu imóvel na cama por mais 1 hora, mal ousando respirar, esperando que voltassem. O silêncio que se seguiu foi quase tão perturbador quanto os chamados. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa, como se algo estivesse esperando, do lado de fora. Marina não conseguiu mais dormir naquela noite. Ficou deitada, observando a claridade lentamente aparecer na janela do quarto, contando os minutos até que o sol nascesse e ela pudesse sair daquele lugar maldito. Mas quando finalmente se levantou e foi à janela para verificar se estava claro, o suficiente para fazer as malas, o que viu do lado de fora a fez gritar de susto. No chão de terra ao redor da cabana havia pegadas, muitas pegadas. Elas formavam um círculo perfeito ao redor da construção, como se alguém tivesse passado horas caminhando em volta da cabana. Mas o mais perturbador era que as pegadas não pareciam humanas. Eram maiores, mais largas, com marcas que poderiam ser de dedos, mas dedos longos demais para serem de uma pessoa normal. E todas apontavam para dentro, em direção às janelas da cabana, como se quem as tivesse feito estivesse constantemente observando para o interior. Marina afastou-se da janela tremendo. Precisava sair dali imediatamente. Mas primeiro, por algum motivo que ela mesma não conseguia explicar, pegou o celular e decidiu gravar algumas evidências do que estava acontecendo. Ligou o gravador de voz e caminhou até a porta da frente. Abriu-a cuidadosamente e começou a narrar o que estava vendo. São 6h15 da manhã do meu 3º dia nesta cabana, sussurrou para o celular. Há pegadas estranhas por toda parte. Ontem à noite ouvi alguém chamando meu nome. Não sei o que está acontecendo, mas preciso sair daqui. Depois, por impulso, saiu da cabana e caminhou ao redor gravando as pegadas e as marcas nas paredes. Queria ter alguma prova do que estava vivenciando, algo que pudesse mostrar para outras pessoas quando voltasse à civilização. Mas quando reproduziu a gravação, Marina descobriu algo que a deixou ainda mais assustada. O áudio não havia captado sua voz com clareza. Havia apenas ruídos estranhos, como interferência eletrônica, e por baixo de tudo, o que parecia ser sussurros incompreensíveis. Era como se algo estivesse bloqueando deliberadamente suas tentativas de documentar o que estava acontecendo. Desesperada, Marina correu de volta para dentro da cabana e começou a fazer as malas freneticamente. Jogou suas roupas na mala sem dobrar, recolheu seus pertences espalhados pela cabana e em menos de meia hora estava pronta para partir. Carregou tudo para o carro
e colocou a bagagem no porta-malas. Estava ansiosa para dar a partida e deixar aquele lugar pesadelo para trás para sempre. Mas quando girou a chave na ignição, o carro não ligou. Tentou novamente. Nada. O motor nem sequer fazia ruído, como se a bateria estivesse completamente descarregada. Mas isso era impossível. O carro estava funcionando perfeitamente quando chegou. Saiu do veículo para verificar o que poderia estar errado e imediatamente viu o problema. Todos os 4 pneus estavam completamente murcos. Não apenas furados, pareciam ter sido deliberadamente esvaziados. Marina caminhou ao redor do carro, incrédula. Não havia nenhuma marca no chão que indicasse que alguém havia se aproximado do veículo durante a noite. Nenhum sinal de arrombamento. Era como se os pneus tivessem sido sabotados por um fantasma. Foi então que viu o papel sob o para-brisa. Com as mãos tremendo, Marina pegou o bilhete e o desdobrou. A mesma caligrafia dos recados anteriores, mas desta vez a mensagem era ainda mais perturbadora. Você olhou, não olhou? Marina sentiu as pernas falharem. Apoiou-se no capô do carro tentando processar o que aquilo significava. Como alguém podia saber se ela havia ou não olhado pela janela? A menos que quem estava do lado de fora pudesse vê-la mesmo quando ela não podia ver quem estava lá. O desespero tomou conta dela completamente. Estava presa naquele lugar, sem comunicação, sem transporte, sem saber quem ou o que estava por trás de tudo aquilo. Pela primeira vez desde que chegara à cabana, Marina começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de puro terror. Terror de estar sozinha. Terror do desconhecido. Terror da possibilidade de que talvez nunca conseguisse sair daquele lugar. Enquanto chorava encostada no carro, uma nova realização a atingiu como um soco no estômago. Ela havia falado para várias pessoas onde estaria. Para os colegas do escritório, para algumas amigas. Se não voltasse no prazo combinado, certamente alguém viria procurá-la. Mas então se lembrou. A reserva havia desaparecido de todos os sistemas. Não havia vestígios de que ela estivesse naquele lugar. E se a situação fosse ainda pior do que imaginava? E se quando as pessoas viessem procurá-la, não encontrassem nem mesmo a cabana? Essa possibilidade a aterrorizou mais do que qualquer coisa que havia acontecido até então. Marina se levantou, enxugou as lágrimas e olhou para a cabana com uma mistura de ódio e determinação. Não sabia quem estava fazendo aquilo com ela ou por quê, mas não iria se render sem lutar. De alguma forma, encontraria uma maneira de sair dali. E descobriria a verdade por trás daquele pesadelo. Acontecesse o que acontecesse. Capítulo 3. Marina passou os primeiros minutos após a descoberta dos pneus furados em um estado de choque. Sentada nos degraus da varanda da cabana, olhava fixamente para o carro inútil, enquanto tentava organizar os pensamentos. O terror inicial estava dando lugar a uma raiva surda e uma determinação férrea. Alguém estava deliberadamente a mantendo presa naquele lugar e ela precisava descobrir quem e por quê. Levantou-se e caminhou determinada de volta para dentro da cabana. Se não podia sair de carro, talvez pudesse sair a pé. A estrada de terra que a havia trazido até ali não era tão longa. Com boa vontade e resistência física, poderia percorrer os quilômetros até o vilarejo e pedir ajuda. Mas primeiro, decidiu investigar melhor a cabana em si. Havia algo ali que ela estava perdendo, alguma pista sobre quem era realmente responsável por tudo aquilo. Começou pela pequena biblioteca. Examinou cada livro cuidadosamente, procurando anotações, marcações, qualquer coisa que pudesse dar uma pista sobre o verdadeiro proprietário da cabana. A maioria dos livros parecia normal. Romances antigos, guias de identificação de plantas e animais da região, alguns livros de história local. Foi em um dos livros de história que encontrou a primeira pista real, Lendas e Mistérios do Alto do Cedro, de um autor local chamado Professor Antônio Ribeiro. O livro estava repleto de histórias sobre a região, mas havia um capítulo específico que chamou sua atenção: a cabana do desaparecimento. Com o coração acelerado, Marina começou a ler. Segundo o livro, a cabana onde ela estava hospedada
tinha uma história sombria que remontava aos anos 1960. Na época, pertencia a um homem chamado Ademir Santos, um ermitão que havia se mudado para a região depois de sofrer algum tipo de trauma durante a juventude. Ademir vivia sozinho na cabana, raramente sendo visto pelos moradores do vilarejo. O que tornava a história interessante era que, ao longo dos anos, várias pessoas que se hospedaram na cabana haviam desaparecido sem deixar vestígios. Não eram muitos casos, talvez um a cada poucos anos, mas o suficiente para criar uma reputação sinistra. Os desaparecimentos seguiam sempre um padrão similar. Pessoas de fora da região, geralmente jovens que alugavam a cabana por alguns dias. Depois de um tempo, simplesmente sumiam. Seus carros eram encontrados na propriedade, às vezes com sinais de que tinham tentado partir, mas nunca havia rastros das pessoas em si. O livro mencionava que Ademir Santos havia desaparecido, também em 1987, mas sua morte nunca foi confirmada. A cabana havia ficado abandonada por anos até que, recentemente, havia voltado a ser oferecida para turistas através de plataformas online. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tudo começava a fazer sentido de uma forma terrível. A reação das pessoas no vilarejo, os avisos misteriosos, o sumiço da reserva dos sistemas, tudo fazia parte de um padrão que se repetia há décadas. Mas uma coisa não se encaixava. Se Ademir Santos havia desaparecido em 1987, quem estava por trás dos eventos atuais? Quem havia deixado os bilhetes? Quem havia chamado seu nome na madrugada? Continuou procurando pela cabana, agora com um propósito mais específico. Havia algo mais ali, tinha certeza. Foi no sótão que acessou através de uma escada retrátil que encontrou no armário do quarto que Marina fez a descoberta mais perturbadora. O sótão era pequeno e empoeirado, claramente não usado há muito tempo. Mas em um canto, protegida por uma lona, encontrou uma caixa de madeira cheia de objetos pessoais. Fotografias antigas, cartas, documentos, toda a vida de alguém guardada naquela caixa. E quando Marina examinou as fotos mais de perto, sentiu o sangue congelar nas veias. Eram fotos de pessoas, dezenas de pessoas diferentes, todas jovens, todas parecendo estar em momentos felizes, algumas na varanda da cabana, outras nas trilhas da floresta. Mas o que a aterrorizou foi perceber que todas as fotos tinham uma coisa em comum. Estavam marcadas com datas que correspondiam aos períodos dos desaparecimentos mencionados no livro. E no fundo da caixa, encontrou um diário. As mãos de Marina tremiam enquanto abria o caderno amarelado. A caligrafia era a mesma dos bilhetes que havia recebido, mas as primeiras entradas datavam de 1965. Chegou mais uma hoje. Jovem, bonita, sozinha, como as outras. Vai ficar até domingo. Vou começar. Os preparativos. Marina virou as páginas rapidamente, lendo entradas cada vez mais perturbadoras. Ela perguntou sobre os ruídos. Disse que seguiria as instruções, mas sei que vai tentar olhar. Todas tentam. A curiosidade dela é mais forte que o medo. Perfeito. Última noite. Amanhã ela entende tudo. As entradas continuavam por décadas, documentando visitante após visitante, todas com o mesmo destino aparente. O diário de Ademir Santos era um registro meticuloso de décadas de... O quê? Marina não conseguia entender exatamente o que estava lendo, mas sabia que era algo terrível. A entrada mais recente estava datada de apenas uma semana antes de sua chegada. A próxima chega em breve. Jovem advogada de São Paulo, sozinha como sempre. Já preparei os bilhetes e os sinais. Desta vez vai ser diferente. Desta vez vou conseguir. Marina deixou o diário cair de suas mãos. Ademir Santos estava vivo. Estava ali, na floresta, orquestrando tudo. Ele havia criado um sistema para atrair pessoas isoladas para a cabana. E então? Então o quê? O que acontecia com as pessoas que desapareciam? Saiu do sótão correndo com apenas um pensamento na cabeça. Precisava sair dali imediatamente, mesmo que tivesse que caminhar até o vilarejo. Mas quando chegou à sala,
percebeu que não estava mais sozinha. Um homem estava sentado em uma das poltronas, como se tivesse estado ali o tempo todo. Era idoso, talvez uns 70 anos, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam conhecer segredos que nenhum ser humano deveria conhecer. Vestia roupas simples, de trabalho rural, e tinha as mãos sujas de terra. Marina gritou e recuou instintivamente, mas o homem não se moveu. "Não precisa ter medo, Marina." Ele disse com uma voz calma e controlada. "Eu sou Ademir." Como você entrou?" Marina gaguejou, procurando desesperadamente alguma rota de fuga. "Esta é minha casa." Ademir respondeu simplesmente. "Sempre foi. Você é minha convidada." "Eu? Vou embora. Agora." Marina tentou soar firme, mas sua voz tremeu. Ademir sorriu, mas não foi um sorriso reconfortante. "Você leu meu diário, não leu? Então sabe que as coisas não funcionam assim." Marina olhou para a porta. Estava destrancada. Como sempre, podia correr. Mas para onde? Estava no meio da floresta, sem transporte, sem comunicação. E Ademir conhecia cada centímetro daquele lugar. "O que você quer de mim?" ela perguntou, tentando ganhar tempo. "O mesmo que quis de todas as outras," Ademir respondeu, levantando-se lentamente da poltrona. "Você vai entender em breve." As outras pessoas, o que aconteceu com elas? O sorriso de Ademir se alargou. "Elas descobriram a verdade. Como você está descobrindo?" Marina não esperou para ouvir mais. Virou-se e correu para a porta. Atravessou a varanda em 2 pulos e disparou em direção à trilha. Ouviu Ademir rindo atrás dela, mas não olhou para trás. Correu pela floresta como nunca havia corrido na vida. Galhos arranhavam seu rosto e braços. Pedras machucavam seus pés através dos tênis, mas ela não parou. A única coisa em sua mente era chegar ao vilarejo e conseguir ajuda. Mas depois de correr por quase 1 hora, Marina parou bruscamente. Estava de volta à clareira da cabana. Isso era impossível. Ela havia seguido a trilha em linha reta, sempre se afastando da cabana. Como podia ter voltado ao mesmo lugar? Tentou novamente, desta vez prestando mais atenção aos marcos da trilha. Escolheu uma direção diferente, marcando árvores com seu canivete para ter certeza de que não estava andando em círculos. 2 horas depois, estava novamente na clareira. Na terceira tentativa, aconteceu algo ainda mais perturbador. Marina estava seguindo uma trilha que tinha certeza de que levaria à estrada principal, quando a trilha simplesmente desapareceu. Um momento ela estava caminhando por um caminho bem definido. No momento seguinte, estava no meio de uma vegetação densa sem nenhum sinal de por onde havia vindo. Era como se a própria floresta estivesse conspiração para mantê-la prisioneira. Exausta e desesperada, Marina se deixou cair no chão e chorou. Não eram mais lágrimas de medo, mas de uma raiva impotente. Alguém ou algo estava brincando com ela, manipulando sua percepção, criando uma prisão invisível da qual não conseguia escapar. Quando finalmente se levantou, decidiu tentar uma abordagem diferente. Se não podia sair da floresta, pelo menos podia tentar entender melhor o que Ademir queria com ela. Voltou para a cabana, desta vez deliberadamente. Ademir ainda estava lá, agora preparando chá na cozinha, como se nada tivesse acontecido. "Você voltou," ele disse sem se virar. "Elas sempre voltam." "Por que não consigo sair da floresta?" Marina perguntou, tentando manter a voz firme. "Por que ainda não é hora?" Ademir respondeu, servindo 2 xícaras de chá. "Sente-se, vamos conversar." Marina hesitou, mas sabia que não tinha muitas opções. Sentou-se à mesa da cozinha, aceitando a xícara de chá que Ademir lhe ofereceu, mas sem beber. "Você quer saber a verdade sobre este lugar?" Ademir perguntou, sentando-se do outro lado da mesa. Marina assentiu sem confiar na própria voz. "Esta floresta é especial," Ademir começou, olhando pela janela. "Há algo aqui que não existe em outros lugares, uma espécie de energia. Força? Chame como quiser." "Que tipo de força?" "O tipo que pode mudar uma pessoa, transformá-la. As pessoas que vêm para cá, as pessoas certas, podem se tornar algo mais do que eram." Marina sentiu um calafrio. "As pessoas que desapareceram..." "Não desapareceram," Ademir a interrompeu. "Evoluíram.
tornaram-se parte da floresta, parte de algo maior. Isso é loucura. Ademir sorriu pacientemente. É o que todas dizem no início, mas você vai entender. Já está começando a sentir, não está? A conexão com este lugar? Marina não queria admitir, mas havia algo de verdade no que ele dizia. Desde que chegara à cabana, sentia-se estranhamente ligada àquele lugar. Não era apenas medo ou curiosidade, era algo mais profundo, como se a floresta estivesse de alguma forma chamando-a. Por que eu? Perguntou. Porque você é como as outras, sozinha, perdida, procurando algo que não consegue nem nomear. A floresta pode dar isso a você. Marina levantou-se abruptamente da mesa. Você está doente. Precisa de ajuda. Mas Ademir continuou sorrindo com aquela expressão conhecedora. Pense no que estava deixando para trás, Marina. Um trabalho que odiava. Um relacionamento que a machucava. Uma vida sem propósito real. Aqui você pode se tornar algo novo. As palavras de Ademir acertaram no alvo de uma forma que a deixou desconfortável. Era verdade que sua vida em São Paulo não estava trazendo felicidade. Era verdade que se sentia perdida, sem direção. Mas isso não justificava as outras pessoas, ela disse. Onde estão agora? Por toda parte, Ademir respondeu, gesticulando em direção à floresta. Elas se tornaram parte da paisagem. Quando você aprender a ver direito, poderá vê-las também. Marina estava começando a entender que Ademir não era apenas um eremita excêntrico. Ele estava claramente sofrendo de algum tipo de distúrbio mental grave. Décadas de isolamento haviam criado um sistema delirante no qual ele acreditava estar transformando pessoas em alguma coisa. Mas isso levantava uma pergunta ainda mais perturbadora. O que realmente havia acontecido com as pessoas que visitaram a cabana ao longo dos anos? Preciso que você entenda uma coisa, Marina disse, tentando manter o tom calmo e racional. Eu não quero me transformar em nada, quero apenas voltar para casa, para minha vida. A expressão de Ademir mudou sutilmente. Pela primeira vez, ela viu algo que poderia ser irritação em seus olhos. Sua vida, ele repetiu. Que vida? Você chegou aqui desesperada para escapar dela. Mas ainda é minha vida, minha escolha. Ademir se levantou da mesa e Marina notou que ele parecia maior do que antes, mais intimidador. As escolhas são uma ilusão, ele disse. A floresta já escolheu você. Já começou o processo. Você pode cooperar e tornar as coisas mais fáceis, ou pode resistir e torná-las mais difíceis. Mas o resultado será o mesmo. Marina correu novamente para a porta, mas desta vez Ademir não fez nenhum movimento para segui-la. Apenas gritou atrás dela. Você não pode fugir de si mesma, Marina. A floresta apenas amplifica o que já está dentro de você. Desta vez, Marina não tentou seguir as trilhas. Mergulhou diretamente na mata fechada, abrindo caminho através da vegetação densa. Se havia algo de sobrenatural mantendo-a presa às trilhas, talvez pudesse escapar criando seu próprio caminho. Caminhou por horas, orientando-se pelo sol e tentando manter uma direção constante. Seus braços e pernas estavam cobertos de arranhões, suas roupas rasgadas pelos espinhos, mas ela continuou avançando. E então, quando o sol estava começando a se pôr, Marina emergiu de um grupo de árvores e se viu em uma estrada de asfalto. Não era a estrada de terra pela qual havia chegado. Era uma rodovia estadual, com placas indicando direções para cidades que ela reconhecia. Estava a apenas alguns quilômetros do vilarejo de Alto do Cedro. Havia conseguido. Estava livre. Marina começou a caminhar pela estrada em direção ao vilarejo, sentindo uma esperança que não experimentava há dias. Logo estaria em segurança, poderia contactar a polícia, contar sua história. Mas depois de caminhar por cerca de 15 minutos, algo estranho aconteceu. A estrada começou a parecer familiar. Muito familiar. E então Marina viu a placa vermelha indicando a trilha para a cabana. Estava de volta ao início. Mais uma vez. Desta vez, a realização de que estava verdadeiramente presa a atingiu com uma força devastadora. Não importava que direção tomasse, que caminho seguisse, sempre acabava voltando ao mesmo lugar.
Sentou-se na beira da estrada e finalmente se permitiu aceitar uma possibilidade que havia estado evitando. Talvez Ademir não estivesse completamente louco. Talvez houvesse realmente algo de supernatural naquele lugar. Ou talvez ela é que estivesse perdendo a sanidade. Enquanto o sol se punha e a escuridão começava a tomar conta da floresta, Marina tomou uma decisão. Voltaria para a cabana. Mas, desta vez, estaria preparada. Encontraria uma forma de terminar aquilo de uma vez por todas. Seja lá o que Ademir quisesse dela, seja lá qual fosse a verdade sobre aquele lugar, ela descobriria. E então, de alguma forma, encontraria uma maneira de partir. Mesmo que isso significasse enfrentar qualquer coisa que estivesse esperando por ela na escuridão da floresta. Capítulo 4. A caminhada de volta à cabana. Na escuridão, foi uma das experiências mais tensas da vida de Marina. Cada som da floresta noturna a fazia sobressaltar. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Mas havia algo diferente desta vez. Em vez do medo paralisante que sentira nos dias anteriores, uma determinação férrea havia tomado conta dela. Quando finalmente avistou a luz amarelada das janelas da cabana na clareira, Marina parou para organizar seus pensamentos. Estava cansada de ser vítima, cansada de reagir apenas aos jogos de Ademir. Era hora de tomar controle da situação. Ademir estava sentado na varanda como se a estivesse esperando. Não parecia surpreso por vê-la voltar. Eu sabia que voltaria, ele disse calmamente quando Marina se aproximou. Não tive muita escolha, aparentemente, ela respondeu subindo os degraus da varanda. Sempre há escolhas. Você escolheu parar, de lutar contra o inevitável. Marina sentou-se na cadeira de balanço ao lado dele, uma decisão que claramente o surpreendeu. Durante alguns minutos, ficaram em silêncio, ouvindo os sons noturnos da floresta. Conte-me a verdade, Marina disse finalmente. Toda a verdade. O que realmente aconteceu com as outras pessoas? Ademir estudou seu rosto na penumbra. Você realmente quer saber? Preciso saber. Ele suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que carregava há décadas. Quando eu era jovem, começou, sofri um acidente terrível que me trouxe muito perto da morte. Passei semanas entre a vida e a morte em um hospital, e durante esse tempo, experimentei coisas que mudaram minha percepção sobre a realidade. Marina o escutava atentamente, tentando avaliar se ele estava sendo sincero ou apenas elaborando mais uma história delirante. Quando me recuperei, não consegui mais viver uma vida normal. As pessoas, as cidades, tudo parecia falso, superficial. Vim para esta floresta procurando paz. E foi aqui que descobri que ainda podia sentir aquela conexão que havia experimentado durante o acidente. Que tipo de conexão? Com algo maior. Algo que transcende nossa experiência normal da realidade. Ademir gesticulou em direção à escuridão da floresta. Este lugar é um portal, Marina. Um ponto onde nossa realidade se encontra com outras possibilidades. Marina tentou processar o que estava ouvindo. E as pessoas que desapareceram não desapareceram no sentido que você pensa, Ademir respondeu. Elas fizeram uma escolha. Escolheram abrir mão de suas identidades limitadas e se tornar parte de algo infinitamente maior. Você as matou. As palavras saíram de Marina como uma acusação. Ademir balançou a cabeça tristemente. Não, Marina, eu as libertei. Como posso libertá-la também, se você permitir? Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você está completamente louco. Louco é passar a vida inteira presa em uma existência que não traz verdadeira felicidade, Ademir respondeu. Você disse para si mesma que precisa saber a verdade. Muito bem, amanhã, quando o sol se puser, eu vou mostrar exatamente o que aconteceu com as outras pessoas, que então você poderá fazer sua própria escolha. Marina se levantou bruscamente. Não quero ver nada. Quero apenas ir embora. Mas Ademir continuou falando com aquela calma perturbadora. Você vai ver, Marina, porque no fundo, você quer ver, você sempre quis ver. É por isso que está aqui, é por isso que não consegue ir embora.
As palavras dele a atingiram como um soco no estômago, porque havia uma verdade perturbadora nelas. Desde o primeiro dia, apesar do medo, Marina havia sentido uma curiosidade mórbida sobre os mistérios da cabana. Era como se algo dentro dela fosse atraído pelo desconhecido, não importando quão perigoso fosse. Sem dizer mais nada, Marina entrou na cabana e trancou a porta atrás de si. Sabia que a tranca não serviria de muito contra Ademir se ele realmente quisesse entrar, mas o gesto a fez se sentir um pouco mais no controle. Passou a noite acordada, sentada no sofá da sala, observando as janelas. Mas pela primeira vez desde que chegara, não houve ruídos estranhos, nem chamados na madrugada, nem sinais de presença externa. Era como se Ademir estivesse lhe dando uma última noite de paz antes do que quer que planejasse para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Marina acordou determinada a fazer uma última tentativa de escape, mas desta vez tentaria uma abordagem diferente. Em vez de tentar sair da floresta a pé, procuraria por outros sinais de civilização. Talvez houvesse outras casas na região, outras pessoas que pudessem ajudá-la. Passou o dia explorando áreas da floresta que ainda não havia visitado, sempre mantendo a cabana à vista para não se perder completamente. Foi em uma dessas explorações que fez uma descoberta que mudou toda a sua compreensão da situação. Em uma clareira a cerca de meio quilômetro da cabana, Marina encontrou o que parecia ser um pequeno cemitério improvisado. Havia cerca de 10 cruzes simples de madeira, cada uma com um nome gravado e uma data. Com o coração batendo acelerado, Marina leu os nomes. Reconheceu alguns deles dos recortes de jornal que havia visto no livro de história local. Pessoas que haviam sido reportadas como desaparecidas ao longo dos anos. Mas o que mais a chocou foi descobrir que algumas das cruzes eram muito recentes. A mais nova estava datada de apenas 2 meses antes de sua chegada. Havia realmente pessoas mortas ali. Ademir não estava apenas vivendo em um delírio, ele havia realmente matado pessoas ao longo dos anos. Marina correu de volta para a cabana, agora verdadeiramente aterrorizada. Precisava sair dali antes que escurecesse. Precisava encontrar uma forma de avisar as autoridades sobre o que havia descoberto. Mas quando chegou à cabana, encontrou Ademir esperando por ela na sala, com uma expressão que conseguia ser ao mesmo tempo triste e determinada. "Você encontrou o jardim", ele disse simplesmente. Marina não tentou negar. "Você é um assassino. Sou um libertador", Ademir corrigiu calmamente. "E chegou a hora de você entender a diferença." Antes que Marina pudesse reagir, sentiu uma picada aguda no pescoço. Ademir havia se movido com uma velocidade surpreendente para um homem de sua idade e havia injetado algo nela com uma seringa pequena. "O que você fez?" Marina gritou, tentando se afastar, mas já sentindo suas pernas falharem. "Apenas algo para ajudá-la a ver com clareza", Ademir respondeu, amparando-a enquanto ela desabava, "para que possa entender o que realmente estou oferecendo." A visão de Marina começou a ficar turva, e ela sentiu uma estranha sensação de desconexão de seu próprio corpo. Mas, ao mesmo tempo, seus sentidos pareciam estar se tornando mais aguçados de uma forma bizarra. Podia ouvir sons que não havia notado antes, ver cores que pareciam mais vibrantes. "O que está acontecendo comigo?", murmurou, mal conseguindo formar as palavras. "Você está vendo além do véu", Ademir respondeu, carregando-a para fora da cabana. "Está experimentando a realidade como ela realmente é, não como seus sentidos limitados normalmente a interpretam." Marina tentou resistir, mas seu corpo não respondia aos comandos. Ademir a levou para a floresta, em direção a um local que ela nunca havia visto antes. Uma pequena caverna natural escavada na encosta de uma colina. Do lado de fora da caverna, havia uma fogueira acesa e vários objetos espalhados pelo chão. Ossos, cristais, ervas secas. Parecia algum tipo de altar primitivo. "Este é o coração da floresta", Ademir explicou, depositando Marina suavemente no chão perto da fogueira. "É aqui que a transformação acontece." A droga que Ademir havia injetado nela estava criando efeitos cada vez mais intensos. Marina começou a ver luzes dançando entre as árvores,
formas que se moviam na escuridão da caverna, sussurros que pareciam vir da própria terra. Você está vendo elas, não está? Ademir perguntou, notando o olhar perdido de Marina. As outras, elas estão todas aqui esperando para recebê-la. E Marina estava vendo algo. Figuras translúcidas se movendo entre as árvores, rostos que apareciam e desapareciam nas sombras. Parte de sua mente racional sabia que eram alucinações causadas pela droga, mas outra parte, uma parte mais profunda, começava a acreditar que talvez fossem reais. Não resista, Ademir sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. Deixe acontecer. É mais fácil se você não lutar. Mas Marina, mesmo sob o efeito da droga, conseguiu encontrar um último reservatório de força de vontade. Com um esforço sobre-humano, conseguiu rolar para longe de Ademir e se levantar cambaleando. Não, ela gritou, sua voz ecoando pela floresta. Não vou deixar você me matar. Ademir pareceu genuinamente surpreso. Marina, você não entende. Não estou tentando matá-la, estou tentando dar-lhe vida verdadeira. Mas Marina já estava correndo, tropeçando entre as árvores na escuridão. A droga estava afetando sua coordenação, mas o medo lhe dava energia para continuar se movendo. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Enquanto corria desesperadamente pela floresta, Marina tropeçou e caiu em um buraco escondido por folhas e galhos. A queda não foi profunda, mas quando tentou se levantar, sua mão tocou em algo que a fez gritar de horror. Ossos. Ossos humanos. A luz da lua filtrava através das árvores o suficiente para ela ver que estava em uma espécie de cova rasa, cheia de restos humanos em vários estágios de decomposição. Alguns eram apenas esqueletos, outros ainda tinham fragmentos de roupas aderidos. Este era o verdadeiro destino das pessoas que haviam se transformado. Ademir não estava oferecendo transcendência espiritual, estava simplesmente matando pessoas e escondendo os corpos na floresta. A realização trouxe uma clareza súbita que cortou através dos efeitos da droga. Marina entendeu que precisava parar Ademir, não apenas para se salvar, mas para evitar que outras pessoas sofressem o mesmo destino. Saiu da cova e, orientando-se pelo som da fogueira, voltou silenciosamente para onde havia deixado Ademir. Ele estava sentado perto do fogo, aparentemente esperando que ela voltasse por conta própria. Marina procurou no chão por alguma arma improvisada e encontrou uma pedra pesada. Com cuidado, aproximou-se por trás de Ademir. Você não deveria ter visto isso, ela ouviu ele murmurar para si mesmo. Agora vai ser mais difícil. Quando estava a poucos metros dele, Marina levantou a pedra acima da cabeça. Mas no último segundo, Ademir se virou. Eu sabia que você voltaria, ele disse com um sorriso triste. Elas sempre voltam. Marina hesitou por um momento crucial, e isso foi suficiente para Ademir agarrar seu pulso e torcer até ela soltar a pedra. Não queria que fosse assim, ele disse, empurrando-a para o chão. Mas você viu demais. Foi então que Marina lembrou do que havia lido no diário de Ademir. A entrada sobre conseguir desta vez. Ela não era apenas mais uma vítima. Era parte de algum plano específico. Dele. O que você realmente quer? Ela perguntou, tentando ganhar tempo. Ademir parou de se mover em direção a ela. Quero o que sempre quis. Encontrar alguém que entenda. Alguém que possa ver o que eu vejo. Todas as outras rejeitaram a verdade no final. Mas você é diferente, mais forte. Marina percebeu que Ademir não queria apenas matá-la. Ele queria convertê-la, fazer dela uma cúmplice voluntária em sua loucura. E se eu aceitar? Ela perguntou, odiando cada palavra que saía de sua boca. Se eu concordar em ficar? Os olhos de Ademir brilharam com uma esperança quase infantil. Então você entenderia. Veria como este lugar pode nos libertar de tudo que nos prende ao mundo comum. Marina forçou um sorriso. Mostre-me. O que se seguiu foi a hora mais longa da vida de Marina. Ademir a levou de volta à cabana e passou o resto da noite explicando sua filosofia distorcida, mostrando-lhe objetos que havia coletado das vítimas anteriores, contando histórias sobre como cada uma delas havia escolhido a transformação. Marina fingiu interesse, fez perguntas.
Até mesmo expressou fascínio por alguns aspectos de suas crenças. Tudo enquanto planejava sua fuga. A oportunidade chegou na manhã seguinte. Ademir, exausto pela noite sem dormir e convencido de que havia convertido Marina, relaxou sua vigilância. Quando ele foi ao banheiro, Marina pegou as chaves do jipe que havia visto estacionado atrás da cabana, o veículo que Ademir usava para se locomover pela floresta. Mas em vez de tentar fugir imediatamente, Marina tomou uma decisão corajosa. Pegou o celular de Ademir, que funcionava perfeitamente, descobriu, e ligou para a polícia. Polícia Civil? Preciso reportar uma série de assassinatos. Estou na região de Alto do Cedro, em uma cabana na floresta. Há corpos enterrados aqui, muitos corpos. Deu todas as informações de localização que conseguiu reunir e implorou para que enviassem ajuda imediatamente. Quando Ademir voltou e descobriu o que ela havia feito, sua reação foi de uma calma perturbadora. Você não entende o que acabou de fazer, ele disse tristemente. Eles não vão acreditar em você. E mesmo que acreditem, nunca vão entender. Vão encontrar os corpos, Marina respondeu, mantendo distância dele. E então você vai pagar pelo que fez. Ademir sorriu com uma expressão que era quase paternal. Você ainda acha que se trata de justiça mundana. Ainda não entende que estamos além dessas preocupações. Foi nesse momento que Marina ouviu o som de helicópteros se aproximando. A chegada da polícia foi como acordar de um pesadelo. Em questão de horas, a floresta estava cheia de investigadores, médicos legistas e oficiais. Encontraram os corpos, que Marina havia descoberto, e muitos outros em locais diferentes da floresta. Ademir foi preso sem resistência, mas mesmo quando o levavam algemado, ele olhou para Marina com aquela expressão conhecedora. Você vai voltar, ele disse simplesmente. Quando entender que a vida comum não pode mais satisfazê-la, você vai voltar. Marina foi levada para o hospital para exames médicos e depois prestou depoimento detalhado sobre tudo o que havia acontecido. Os investigadores confirmaram que Ademir Santos era responsável pelo desaparecimento de pelo menos 15 pessoas ao longo de 3 décadas. O caso ganhou atenção nacional. Ademir foi diagnosticado com múltiplos distúrbios mentais e condenado à prisão perpétua. Mas mesmo depois de voltar para São Paulo, mesmo depois de retomar sua vida normal, Marina não conseguia se livrar completamente das palavras finais de Ademir. Havia algo sobre aqueles dias na floresta que havia mudado alguma coisa fundamental dentro dela. Não era que acreditasse na filosofia delirante dele. Ela sabia que ele era apenas um assassino em série com uma justificativa elaborada para seus crimes. Mas a experiência de estar tão próxima da morte, de enfrentar o desconhecido, havia despertado algo em Marina que a vida comum não conseguia mais satisfazer completamente. Ela se encontrou procurando por experiências mais intensas, por situações que a fizessem sentir realmente viva. Deixou o escritório de advocacia e se tornou jornalista investigativa, especializando-se em casos de desaparecimentos e crimes não resolvidos. E às vezes, tarde da noite, quando estava trabalhando em um caso particularmente difícil, Marina se pegava pensando na floresta de Alto do Cedro, não com nostalgia ou saudade, mas com uma compreensão perturbadora de que aquela experiência havia revelado algo sobre si mesma que ela talvez nunca tivesse descoberto de outra forma. Ademir estava errado sobre muitas coisas. Estava errado sobre a natureza da realidade, sobre o significado da morte, sobre o que constitui verdadeira libertação. Mas talvez estivesse certo sobre uma coisa. Algumas experiências mudam uma pessoa de forma tão profunda que é impossível voltar completamente ao que se era antes. Marina continuou sua vida, mais sábia e mais forte devido ao que havia passado. Mas ela nunca esqueceu as lições que aprendeu naquela floresta, sobre a importância de confiar nos próprios instintos, sobre a coragem necessária para enfrentar o desconhecido e sobre o valor inestimável da vida humana. E toda vez que ajudava a resolver um caso, toda vez que trazia justiça para uma família que havia perdido alguém, Marina sentia que estava honrando a memória daquelas pessoas que não tiveram a sorte de escapar da loucura de Ademir Santos. Ela havia sobrevivido para contar a história delas,
E essa, ela sabia, era uma responsabilidade que carregaria pelo resto da vida. Esta história que você acabou de vivenciar junto comigo toca em medos profundos que todas nós conhecemos. O medo de estar sozinha em lugares desconhecidos, a vulnerabilidade de confiar em estranhos e aquela sensação perturbadora de que talvez não sejamos tão seguras quanto gostaríamos de acreditar. Mas também é uma história sobre coragem, sobre uma mulher que, mesmo enfrentando o terror absoluto, encontrou força para lutar, para sobreviver e para garantir que a justiça fosse feita. Se esta narrativa mexeu com suas emoções, se fez você refletir sobre seus próprios medos e sua própria força interior, deixe seu comentário abaixo, contando como se sentiu durante esta jornada. Sua experiência é importante para nós. E se você quer continuar explorando histórias que revelam tanto o lado sombrio quanto o lado corajoso da natureza humana, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Temos muitas outras histórias reais e impactantes esperando por você. Compartilhe este vídeo com alguém que, como Marina, valoriza a importância de nunca desistir, mesmo nas situações mais desesperadoras. Porque todos nós precisamos ser lembrados de que, não importa quão escura a noite possa parecer, sempre há uma forma de encontrar a luz. Até a próxima história. Cuidem-se.